E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conexão das Minas Gerais. Aí, hoje a Bianca Alves, aí, no ritmo do inverno, o Márcio Fagundes também, o Lindenberg. Você vê também que o negócio do frio em Minas Gerais pegou com força. Inclusive, em algumas regiões do sul do estado, a temperatura deu até 3 graus negativos, lá em Monte Verde, município de Camanducaia. Monte Verde é um lugar onde os turistas vão para lá com força. E lá em Santa Catarina, em Urubici, também em São Joaquim, temperatura abaixo de 0 graus, temperatura negativa. Agora, em contrapartida, lá no Canadá, calor de até 50 graus. Mais de 500 pessoas já morreram em função daquele calor. Olha que coisa mais doida. Aqui, gelo, no sul de Minas, gelo, no sul do país, gelo, no Nordeste, chuva, e lá no Canadá, calor de arrebentar. Vou começar pelo Lindenberg, que é um homem internacional também, o Márcio. Lindenberg, que calorão é esse e que frio danado que chegou em Minas Gerais, hein? Tudo bom, Lindenberg? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Márcio. Boa noite, boa noite. Boa noite, Bianca. Bom, Lindenberg. Beleza? Ô, Walter, é essa questão mesmo aí do desequilíbrio ecológico, né? Isso é um negócio que há muito tempo os cientistas que trabalham nessa área vêm advertindo que as coisas vão se deteriorando ao longo do tempo, né? E é exatamente isso que eu estou sentindo. Tem um frio danado aqui. Eu estou aqui na Serra, um frio danado. 16 graus por aqui, que para mim, para quem nasceu no norte de Minas, com a temperatura média de 40 graus, chegar aqui com 17 graus é um negócio assim, até perigoso, né? Tem que tomar cuidado aí com os pulmões, porque senão a coisa complica. Mas é isso, Walter. Resumidamente, é isso. É esse descontrole no ambiental, né? Isso não é novidade para a gente que está ligado, está conversando sobre essas coisas, né, Marcinho? Márcio, por exemplo, é um doutor nessa área. E aí, Márcio? Ô, Lindenberg, eu estou lembrando aqui, o sul de Minas faz muito frio. Eu fiz uma vez uma matéria, para Hoje em Dia, se não me engano, sobre a cidade de Extrema, que faz fronteira Minas e São Paulo, onde lá existe um hotel que é uma colônia de nudismo. Será que o pessoal está andando pelado dessa época lá e tal, todo mundo recolhido, hein? Os peitos duros, os pitos murchos e tal? Será que está todo mundo andando numa colônia de nudismo lá em Extrema? Aliás, por falar em sul de Minas, vou até render a minha homenagem a outra cidade do sul de Minas, Campanha, terra de Venceslau Braz, que nessa época está colhendo poncã, que é uma maravilha. Eu estava vendo umas fotos de lá. Todas as árvores, as árvores de poncã, elas têm um bambu segurando. A quantidade de fruta é tão grande que não as árvores arreiam, vão ao chão. Que maravilha que está a Campanha, viu? E me lembrei dessa cidade de Extrema com esse hotel de nudismo, viu, Lindenberg? E aí, Bianca? Oi, gente, eu sumi aqui, viu? Esses extremos, né, climáticos e tal, tem a ver realmente com o aquecimento global, né? Inclusive, uma coisa que nós conversamos na semana passada com o nosso convidado, né, o economista Rodrigo Campos, não é isso? Uhum. E ele falou uma coisa que me marcou muito, eu fiquei repetindo isso durante a semana, essa questão de que se a população da Terra fosse toda ela repetir o padrão de consumo norte-americano, ia ter que fazer mais 7 terras, né? Porque não ia caber todo mundo consumindo daquele jeito e tal. Então, assim, está muito claro que as coisas estão descontroladas, né? E que está na hora de... E como não dá para poder eliminar quem tem pouco, quem tem muito vai ter que dar um passinho atrás aí, diminuir a pegada de carbono, porque senão não tem mundo para todo mundo, não. Márcio Fagundes, Prefeitura de Belo Horizonte libera museus, teatros e shows com até 600 pessoas a partir do próximo sábado. Esse setor cultural sofreu muito nessa pandemia, né? E agora é mais
uma forma também do pessoal sair de casa e se divertir, né? Porque o bicho está pegando com força, hein? Eu sou um apaixonado pela cultura. Acho que o mundo, as transformações que acontecem no mundo, perpassam pela cultura necessariamente, prioritariamente. Então, que venha o cinema, que venha o teatro, que venham os bons debates, entendeu? Onde a aglomeração, se mantidos todos os protocolos, e mantida toda uma política sanitária, se puder fazer esse tipo de ajuntamento em torno de algum projeto cultural, ora, que maravilha, hein? E a Lindeberg? Não tem como discordar do Márcio, não. Eu apenas faço uma ressalva, Márcio. É que é preciso que os chamados cuidados sanitários sejam mantidos, porque senão vai morrer aí mais meio milhão aí de brasileiros, porque há uma cultura no nosso estado, no nosso país, da esculhambação, né? Essa cultura é que passa por essas questões aí de aglomeração, etc., porque ninguém leva a sério, né? Ninguém leva a sério esse negócio por exemplo, de usar máscara, né? Ninguém, né? Você vai na rua, está um monte de gente sem máscara, né? Você vai agora mesmo esse final de semana aí, o que teve de festa clandestina desbaratada pela polícia é um negócio sério, quer dizer, as pessoas não levam em conta isso. Agora, é que esse vírus está no ar, essa pandemia, esse vírus está no ar, e isso contamina as pessoas, quer queira ou não. Então, é preciso ficar em casa. Realmente, infelizmente, né, Márcio? Mas é preciso ficar em casa. Agora, não sou... claro que eu não sou contra a cultura, ou o que seja. Pelo contrário, eu só quero que sejam obedecidas as regras sanitárias. Se isso for possível, ótimo. Se não, é melhor que não haja. Bianca, em cima do que o Lindeberg está dizendo, o Brasil chega ao número horrível, 520 mil pessoas que perderam suas vidas em face a essa Covid. E o Lindeberg está falando, quer dizer, toma vacina, mas mantém aqueles cuidados que são essenciais, lavar as mãos, máscara, não aglomerar. Bianca, assusta esse número, Bianca, e parece que, segundo dizem, que até o final do ano nós iremos ultrapassar mais de 600 mil pessoas. Triste isso, né, Bianca? Muita coisa está assustando, sabe, Walter? Essa semana, uma grande amiga minha perdeu o irmão que tinha se vacinado com as 2 doses da Coronavac, tá? E já tinha um bom tempo já. Morreu com 70 anos de complicação da Covid. A gente está vendo ali o Luciano Zafir, né? O ex da Xuxa, né? Foi contaminado pela 2ª vez. Né? Já tinha tido Covid no ano passado e está internado. Tem 52 anos. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. Além do horror que é essa quantidade de casos e de mortos, né? Ou seja, que existe responsabilidade para isso, não é uma coisa que aconteceu do nada, né? O país lidou muito mal com a pandemia. É só a gente olhar o que o pessoal está fazendo lá na Austrália, né? Ou seja, apareceram 100 casos, já fechou tudo, já isolou todo mundo, certo? Uma coisa que em nenhum momento o Brasil faz, sabe? Assim, a gente tinha que estar de olho nessa variante Delta aí, que é um negócio esquisitíssimo. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês na semana passada, que ela tem um tempo de incubação maior, né? Tem mais de 15 dias, pode aparecer com 20 dias, por exemplo. Então, assim, tem que ficar de olho mesmo. Eu estou vendo que o Lindeberg concordou comigo. O Brasil não tem uma política sanitária de enfrentamento da Covid. E olha que, assim, do básico, daquilo que a gente sabe desde fevereiro do ano passado, nós ainda não conseguimos fazer uma estratégia, um plano de contingência, não existe, vamos dizer, critério epidemiológico para enfrentar, tá? Não existe monitoramento de casos, não existe nada disso. A coisa é tão complicada que, desde o começo, a Covid entrou no Brasil através de um turista, que ninguém parou no aeroporto. Tá? A primeira pessoa que morreu foi uma
foi uma empregada de alguém rico que tinha chegado do exterior, certo? E aí esse horror, essa tragédia se instalou. E o que me deixa mais chateada é que eu não vejo nenhum tipo de luz no fim do túnel. E mesmo a vacinação, com esses casos que eu citei agora, não está me parecendo uma garantia de que isso vai ser controlado. Infelizmente, eu estou muito desanimada. Ô, Márcio Fagundes, a veterinária paulista, lá da cidade de Arujá, que fica na Grande São Paulo, Jussara Sonner, ela havia tomado 2 doses da Coronavac em março desse ano, e agora ela mesma colocou nas redes sociais que furou a fila, foi tomar a vacina da Janssen. Ela furou a fila. Quer dizer, o que é que está acontecendo? A pessoa toma 2 doses da vacina, não confia, vai tomar uma terceira, e um detalhe, né? Furando a fila. Coisa mais ridícula, né? E ainda põe isso nas redes sociais, né? Difícil, hein? Não é fácil, não. O pior é se vangloriar desse tipo de postura, né, Walter? Anticidadã, né? Mas é aquela velha história. Toda vez que eu vejo esses casozinhos assim, eu lembro daquela frase do Chico de Oliveira. O problema no Brasil não é o jeitinho, o problema é o jeitão. Aí é que está o grosso. Você está vendo essa CPI, o que está acontecendo aí? O problema é o jeitão. Essa mulher é o jeitinho. E ela ainda se vangloria, ainda põe na rede que ela furou a fila e tomou a terceira vacina e tal. Esse é o chamado jeitinho. Isso está no dia a dia, no cotidiano. Rotineiramente, a gente vê esse tipo de coisa. E o jeitão? Esse que é o bruto aqui no país, viu? Ô, Márcio, isso é o que eu chamo de... Desculpa, Walter. Isso é o que eu chamo de esculhambação. É o jeitão. É isso. Ô, Lindeberg, você está corretinho. Quem dera que essa esculhambação não deixasse morrer uma chama de humor que o brasileiro tem, né? Que Aparício Torelli representava muito bem no humor, o famoso Barão de Tararé, que Sérgio Porto representava tão bem, né, no FEBEAPA, né, das imbecilidades que ocorrem no país, o chamado Stanislau Ponte Preta. Essa esculhambação nossa, no fundo, ela é um bocado genética, entendeu? A gente não aceita isso, não, mas ela tem um componente genético, viu, Lindeberg? Felizmente, nós somos obrigados a reconhecer da mão palmatória, viu? Lindeberg, depois de 3 dias, o Lázaro Barbosa, aquele homem que colocou pânico e terror no Distrito Federal, em Brasília, Goiás, foragido aí da polícia, acusado de ter matado 4 pessoas da mesma família, e que estava sendo apoiado, segundo a polícia diz, por alguns fazendeiros. Inclusive, um deles foi preso por dar guarida ao facínora, né? Ao bandido, ao foragido. 270 homens, 3 helicópteros, policiais de tudo que é lugar, armamento dos mais pesados, tecnologias diversas, e a polícia, na segunda-feira, conseguiu capturar o Lázaro, né? Ele tomou 38 tiros de armas de grosso calibre e foi socorrido com vida para o hospital, mas, infelizmente, chegou a óbito. 38 tiros. Ô, Lindeberg, você acredita em mundo de cabeça? Olha aqui. Primeiro é o seguinte, foram disparados contra ele 125 tiros. 125 tiros foram disparados contra esse Lázaro. Eu não quero justificar, evidentemente, as maldades que ele possa ter cometido, de forma alguma. Mas, então, foram disparados 125 tiros. Ele tomou 38 tiros, sendo que eu vi alguns vídeos, todos viram, a maioria no tórax. No tórax. É um garrafão, né? É o chamado garrafão que a polícia fala. Isso. Então, e aí, vamos dizer que ele foi resgatado e foi levado de ambulância? Evidente que não. Na hora que tiraram ele da ambulância, que eu vi um vídeo tirando ele da ambulância, já estava morto. Já estava morto. Aliás, ele morreu muito antes daqueles 3 dias de fuga. Ele já estava um homem marcado para morrer. Era só uma questão de encontrar. E encontraram. Viram ele lá
naquela vilazinha, naquela cidadezinha. Foi a sogra, viu, Lindenberg? Ex-sogra, viu? Ex-sogra, viu? Ô, Lindenberg, me permite uma parte que eu vou recorrer aqui ao nosso amigo Frei Caneca. Ô, Frei Caneca, tem pena de morte no Brasil? Você que estudou direito, eu fui seu colega de sala, tem pena de morte no Brasil? Márcio Fagundes, oficializada não, mas extraoficial sim. Porque, na realidade, eu vejo que o certo, né? Eu até conversei com um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, que na avaliação dele seria pegar o bandido, esse foragido, e entregar à justiça, ele que fosse depois apodrecer lá no presídio da segurança máxima. Mas ali é o seguinte, o estresse causado durante 20 dias de uma caçada dessa, o policial... E outra coisa, o pior é comemorar, quer dizer, comemorar a morte, é um negócio, mas muita gente achou que 38 tiros merecia muito mais. Tem gente que acha que não, então, mas a pena de morte no Brasil ela já existe, mas não é oficializada. Essa é a minha opinião. Ô, Frei Caneca, vou recorrer ainda para concluir esse assunto, que está me passando na minha memória hoje, que é fraquíssima, né? Fraquésima. Não existe uma legislação que fala que, se o Brasil estiver em guerra, é possível, sim, em caso de corte marcial, matar o nosso compatriota. Não existe um tipo de coisa. Eu lembro que passou pelos nossos estudos um dia, alguma coisa nesse sentido passou, hein, Frei Caneca? Mas isso aí, Márcio, são tratados internacionais, né? E tratado de guerra é diferente, porque guerra você não tem nem como preservar o local onde aquele sujeito foi abatido, como o Lázaro, né? Que ali o certo seria que chegasse a perícia da Polícia Civil, fizesse levantamento, tudo regularizado, tudo dentro da lei, da legalidade, mas isso aí é aquela história. Toma 38 tiros, é socorrido com vida, infelizmente é óbito. É dessa forma que acontece. Agora, você tem razão. Tratado de guerra, tratado internacional, dizem até que quando o paraquedista está, né, no ar, ele não pode ser abatido. Dizem, né? Eu não tenho certeza disso, mas são coisas que acontecem, infelizmente, no Brasil a gente está vendo isso. Não é, Bianca? No Brasil, pena de morte é off-label, né? É de acordo com a vontade, né? Isso é o uísque novo? Um cliente. É o uísque novo que lançaram aí, meu? É igual o tratamento precoce, né? O médico é que decide, não é isso? O off-label. Exatamente. Certo. Ô, Lindenberg, o representante diretor da CIA esteve visitando o governo Bolsonaro hoje, mas não foi recebido pelo presidente, porque não estava na agenda. O senhor William Burns, diretor da CIA, agência de inteligência, né, do governo norte-americano, ele trabalha agora com o novo presidente dos Estados Unidos, e veio conversar com 2 generais aí do governo brasileiro. Você acha que tem alguma coisa, já que os americanos querem oferecer para o Brasil para 2022? Não acho não, viu, Walter? Eu acho que uma visita aí, certamente, deve ter algum general amigo dele aí, algum ex-adido militar nos Estados Unidos, em Washington. Não acho que tenha sido nenhuma visita oficial. Acho que não. Acho que é uma visita mais precursora. Não acho, não acredito. Não. E muito menos acredito na possibilidade de algum problema em 22, apesar do meu receio de que um determinado candidato não consiga registrar a sua candidatura. Eu tenho um receio grande, não porque eu seria eleitor de A, B ou C, não estou tratando disso, estou tratando objetivamente de uma questão política. Eu acho que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva dificilmente conseguirá emplacar a candidatura dele. Eu ouvi isso de Lindenberg, eu ouvi isso de você, impacta, viu? Você que conhece os bastidores da política mineira e nacional, estou impactado. Estou impactado. O presidente Bolsonaro esteve reunido com o Fux, presidente do STF, e não foi à toa, foi uma reunião que não estava pré-agendada, e eu concordo com o Lindenberg. Mesmo sendo Lula hoje um candidato fortíssimo para enfrentar o Bolsonaro, eu acredito que isso aí poderá acontecer realmente, viu, Lindenberg? Eu tenho
Viu, Márcio? É uma cautela, digamos, mais do que um receio, é uma cautela, porque eu acho que, por exemplo, o Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é contra, ele inclusive uma voz isolada dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ele é contra que o Fachin fez ao devolver os direitos políticos para o Lula e zerar aquela questão lá. De maneira que eu tenho alguma dúvida de que o Lula consiga registrar a candidatura dele. É claro que o registro da candidatura não é no Supremo, é no Tribunal Superior Eleitoral, é por ali o caminho, né? Mas eu tenho algum receio, digamos, de que o Lula não consiga registrar a candidatura dele. Aliás, eu vi o Roberto Freire falando hoje que, para que coisas desse tipo possam acontecer, por exemplo, como o impeachment do Bolsonaro, é preciso que o povo vá para as ruas. Essa seria um caminho. E eu acho que, no caso da candidatura do Lula, também seria preciso que o povo fosse para a rua, para forçar uma posição. Porque você vê, ainda hoje, ou ontem, você viu o Bolsonaro dizendo que ele conta com a força do povo, que, na verdade, está cada vez menor, esse apoio popular está cada vez menor. Né? Hoje ele tem 23% contra 43% do Lula, 44% do Lula, por aí. Mas é preciso que crie-se algum fato político relevante para que ele possa registrar a candidatura dele, viu, Márcio? É sintomático. Essa reflexão sua dá no que pensar, viu, Lindenberg? Mas eu estou... É sintomático que o Lula apareça nas pesquisas com 49%, né, das preferências, né? Ou seja, não ultrapassa esse nível da polarização, né? Ou seja, ainda tem muita gente nesse país que não gosta do Lula de jeito nenhum. Haveria apoio popular, talvez, para manobras anti-Lula. Eu acho que o seu raciocínio tem uma certa lógica. Assim. Não basta ter o apoio popular. É preciso que, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral faça o registro da candidatura dele. Esse é o principal ponto. E é exatamente em cima disso que os advogados do Lula estão trabalhando. A outra coisa é tirar da cabeça do Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, essa ideia de que ele, sendo uma voz dissonante do plenário da Corte, ele fica esse negócio alimentando essa futrica de que não vai ser. Olha, não se pode fazer um pré-julgamento dessa forma. Não tem cabimento a um juiz fazer um pré-julgamento dele, não mais um ministro que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu tenho, viu, Márcio, receio de que, de fato, vai ser difícil o Lula. Na medida em que o Bolsonaro diz, como ele disse ontem, ele tem o apoio do povo, cada vez menor, mas que ele tem o respaldo das Forças Armadas, ele disse isso ontem, você começa a ficar realmente preocupado. Não é nem receio, é uma preocupação. Viu, Márcio? Repondo o termo aí, não é um receio, é uma preocupação. E na live costumeira de toda quinta-feira, o Bolsonaro afirmou o seguinte, olha, ele volta a atacar e ameaçar as eleições de 2022, abre aspas, entrega a faixa presidencial qualquer um que ganhar da forma lícita. Na fraude, não.
ele disse que o seguinte, que a CPI de hoje foi linda, foi maravilhosa, né? Quando teve lá o cabo Paulo Dominguete, que é um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, foi lá, houve inclusive uma ameaça de prisão do cabo, um rolo arretado, uma confusão. Foi o dia todo nessa conversa desse cabo que trabalhava aqui no Palácio, né, na cidade administrativa, era o policial mais da segurança do patrimonial do que da segurança pessoal do governador. Ele foi transferido para Alfenas, fica no sul de Minas, e aí não sei de que forma que esse cabo se envolveu com essas empresas grandes, negócio de vacina, enfim, um rolo danado, 2 bilhões de propina, muito dinheiro, quer dizer, não tem anjo nessa sacristia, com certeza. Hein, Márcio Fagundes? É isso aí. Eu vou fazer um parênteses aqui, que ontem, coincidentemente, em cima do que o Lindenberg está falando, né, sobre a nossa alta corte, ontem eu estava conversando com um militar amigo meu, reformado, que mora em Miami já há mais de década, e nós estávamos pondo os assuntos em dia, e ele me falando, a certa altura surgiu essa história do Supremo, de lá e daqui, e aí ele falou, mas sabe qual que é a diferença daqui e daí? É que aqui, quando alguém, um membro do Supremo, da alta corte norte-americana, se manifesta, ele fala pela unanimidade. Então, raramente eles se intrometer nos assuntos cotidianos da vida americana, e quando eles se manifestam, já é uma unanimidade. O voto deles é uma unanimidade dentro da corte, né? E aí eu fiquei pensando, falei, aqui é diverso, né? Todos, nós somos 11, né? Como se fosse um time de futebol, cada um se manifesta de uma forma e tal, não tem essa ideia do consenso, né? A instituição, ela não fala unificada, ela não fala fortalecida, ela fala fragilizada, bamboleante, né? Porque cada um defende um ponto de vista. Coincidentemente, aí nós partimos para outro assunto, uma curiosidade agora. Eu falei, e aí, esse prédio que caiu em Miami aí? Então, ele falou, mas daqui da minha casa eu vejo os guindastes tentando tirar os escombros e tal. Tem mais de 150 pessoas ainda soterradas pelos escombros. Daqui eu vejo o prédio, da minha casa eu vejo esse prédio aqui. Aí ele falou, é um prédio antigo, com mais de 40 anos. Eles tentaram cotizar uma reforma e o pessoal não pagou, não foi para frente um projeto de uma reforma. A água do mar entrava na garagem e foi corroendo o concreto e a ferragem, né? Aí eu falei com ele assim, sabe o que eu lembrei, essa queda desse prédio aí? O prédio da areia. Eu falei, será que os norte-americanos agora estão fazendo prédio igual o Sérgio Naia fazia, né? E aí... Areia da praia. Aí eu falei, será que o know-how do Sérgio Areia e água do mar. Areia e água do mar, viu, Marcinho? Era areia da praia. Palace 2, 25 anos da queda do Palace 2, que foi construído pela Cerzan, empresa do ex-deputado Sérgio Nair, deputado federal por Minas Gerais, que era de Frutal, parece que ele era de Frutal, né? Frutal. E para encerrar esse assunto, já que nós estamos falando disso, 15 dias antes do prédio cair, eu tive um encontro com o Sérgio Nair. Eu trabalhava no Hoje em Dia, viu, Lindenberg? O Sérgio Nair me chamou, Márcio, eu preciso falar com você, eu tive umas notícias, eu quero conversar com você e tal. Você pode tomar um café comigo? Aí nós fomos naquele hotel, ele estava hospedado no hotel, eu já fiquei no hall ali. Ele falou, o negócio é o seguinte, eu tive uma conversa aí e tal, eu queria chamar você para trabalhar comigo e tal. Falei, deputado, eu estou bem lá, eu trabalho Hoje em Dia, eu estou satisfeito e tal. Não, mas eu queria que você me ajudasse e tal, você vem trabalhar comigo e tal. E aí eu fui empurrando daqui e dali e tal, falei, não vou mexer com isso não, né? Saí fora. E vários amigos meus, muito conceituados da imprensa mineira, falaram, Márcio, vai, é uma chance tanto e tal. E eu refuguei em grande estilo. 15 dias depois caiu o prédio, eu liguei para eles, eram vários, e falei, e aí, vocês queriam que eu fosse o porta-voz dessa tragédia aí, hein? Mas o meu instinto, dessa vez, me livrou minha cara. Até hoje eu lembro desse episódio, é interessante. Bianca Alves, Lindenberg, Márcio Fagundes. Hoje, o decano do STF se despediu, após 31 anos lá, né? O Marco Aurélio Melo, que foi indicado pelo ex-presidente Fernando Collor, do qual é primo, se despede, né?
o decano, com algumas votações polêmicas, outras progressistas avançadas, mas um homem que, com certeza, pela sua experiência, pode fazer falta a esse Supremo, né, que recentemente deu posse a um jovem desembargador de apenas 39 anos que tem tomado muita porrada aí da imprensa e de seus pares. Bianca, 31 anos, Marco Aurélio vai embora e vamos ver se agora vai chegar um ministro terrivelmente evangélico. Essa aqui é a preocupação, né? Marco Aurélio sai bem, né? Sai com a cabeça erguida, né? Vamos dizer. O problema é quem vem para ficar no lugar dele, né? Quem que Bolsonaro vai escolher? Quem que os meus colegas acham? Da Aras, o procurador-geral, quem vai ser? O André Mendonça? O Lindenberg é um homem que sabe dos bastidores da política brasileira, ele com certeza deve ter suas fontes, né, Lindenberg? Quem será esse terrivelmente evangélico? O pastor Valdomiro? Será? Não. Rafaia? Quem será? Aliás, o irmão do Valdomiro está de luto, né? Porque o irmão dele morreu de Covid, né? Ele vendia um feijão, né? Ele vendia o feijão para... E aí o irmão dele, coitado, foi embora e ele aí está de luto, deve estar de luto. Nada, isso está nada. Mas olha só, eu acho que primeiro, essa coisa de ser terrivelmente evangélico ou terrivelmente católico, isso, para mim, não cheira bem. Eu acho que não deve ser nem um terrivelmente evangélico, nem um terrivelmente católico, nem um terrivelmente espírita, nem um terrivelmente luterano. Bandista? Ou budista. Acho que não é. Acho que o ateu. Acho que não passa por aí. Acho que não tem que passar por aí. Passa pelo conhecimento jurídico. Né? Mas esse país. Lindenberg, basta o notório saber, né? Basta o notório saber, exatamente. Mas esse país é um país tão estranho, né? Tão complicado, que, primeiro, a essa altura, o terrivelmente evangélico já está cabalando votos entre os senadores. Olha só. Já está cabalando voto entre os senadores. É o ex-ministro da Justiça, né? Como? É o ex-ministro da Justiça. Está lá cabalando votos. Então, não tinha que ter nada disso, né? Não tinha que pedir voto para ninguém, não tinha que estar fazendo meio campo. Porque quando a pessoa faz isso, ele cede, né? Ele cede seus direitos, ele cede o seu conhecimento, ele cede a sua caneta, a sua pena, né? Então, isso não deveria acontecer. Mas, infelizmente, esse país é assim, né? O país que elegeu o atual presidente da República vai querer mais o quê? Lindenberg, e a saída do decano, Marco Aurélio Mello? Vai fazer falta? O Marco Aurélio, ultimamente, tem dado uma sentença meio maluca também, né? Você está achando que vai para um caminho e aí, na última hora, ele solta uma frase que muda tudo. Né? Então, assim, mas, de qualquer forma, o Marco Aurélio, que vem lá da Justiça do Trabalho, né? Lá a origem dele, né? A origem do trabalho, ele compunha bem ali, mantinha um certo equilíbrio naquelas decisões do Supremo, não as decisões monocráticas, as decisões do plenário. Né? Ele dava um voto a favor aqui, outro voto contra ali. Ele era surpreendente, né? Na verdade, ele surpreendia a todos nós que ficavam ali acompanhando a sessão ali da Justiça, né? TV Justiça. Ele surpreendia, né? Agora, outra coisa interessante nisso aí, viu, Márcio? Ô, Bianca, olha só, volta. Eu acho que é um erro você fazer as transmissões do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal pela televisão. Eu acho que é um negócio que só faz confusão, só faz aumentar a tensão no país com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Não tem o menor... Eu já conversei isso com uma ministra que é amiga minha, eu não vejo o menor sentido nisso.
Você sabe que nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, que tem 9 membros, ela, em março, você não tem nem cobertura de imprensa? É Não disso há que eu estava cobertura. falando, agora recente, é. Não há cobertura de imprensa, não. Os juízes, os 9 lá se reúnem, dão a sentença, dão a decisão deles lá, tem voto divergente ou não tem voto divergente, isso não importa. O que sai é a sentença. Sai lá a sentença e acabou. Agora, aqui não. Aqui tem essa coisa de televisão, né? Que aí fica o dia inteiro, mais passa para outro dia, vai para outra semana, né? E uma linguagem empolada, uma linguagem, um juridiquês que ninguém entende, né? Se nós pouco entendemos, imagina o cidadão lá na rua se vai entender. Claro que os advogados estão ligados ali e sabem do que está acontecendo, mas os outros, que é isso? Aí quando sai a decisão, só para terminar a volta, concluindo, Excelência, voto com o relator. Concluindo, eu acho que é uma perda de tempo, é um gasto desnecessário, entendeu? E só faz confundir e aumentar as tensões, porque toma-se lá uma decisão que ninguém entende mesmo. Então fica essa confusão que está aí. Para mim, a TV Justiça, que é lá no Supremo, é uma causadora de tensões no país. Ô, Lindenberg, eu vou acompanhar só comentando o que você falou aí. Eu estive com a Carmen Lúcia Antônio Rocha, que você conhece muito bem, a Bianca, o Márcio, né? Encontrando com ela na porta do prédio onde ela mora, eu falei com ela, Carmen Lúcia, vocês vão para o limbo igual foi a classe política, vocês aparecem demais na mídia, na televisão, vocês dão entrevista de tudo, antecipa votos. Ela disse, Walter, mas é o seguinte, a audiência lá no STF, ela é aberta, é televisionada. Eu disse, sim, mas vocês precisam antecipar voto, quer dizer, vocês vão para o lixo igual a classe política foi jogada no lixo também. Né? E está aí o que aconteceu. Ano passado, aquelas manifestações contra o STF. Né? Mas um voto importante do Marco Aurélio Mello foi contra essa questão da união homoafetiva, né? Porque isso deu muito problema e hoje é um avanço na sociedade. Né? A gente sabe que muita gente ainda persegue as pessoas que têm opção sexual, né? Que gostam de pessoas do mesmo sexo. Então, ele diz o seguinte, abre aspas aqui, que a obrigação constitucional de não discriminação e respeito à dignidade humana, às diferenças, à liberdade de orientação sexual, o que impõe o tratamento equânime entre homossexuais e heterossexuais. Quer dizer, um caso, né, para uma sociedade conservadora é muito complicado, mas foi um avanço, porque hoje a comunidade LGBTQ+, né, uma sigla tão grande, né, comemora muito isso, e abaixo o preconceito, abaixo, né, essas coisas que acontecem. Recentemente, Márcio Fagundes, um homossexual, ou, aliás, um trans, foi queimado lá em Recife, né? E queimadura grave, teve até que amputar um dos braços. Violência, cara, pela opção sexual do outro. Ora, cuide da sua opção sexual. Diga, Bianca. O pessoal não fala mais opção sexual, não. É orientação. Porque diz que a pessoa não escolhe. Ela nasce, né, daquele jeito e tal. Tem essa sigla grandona que você falou aí e tal, tudo para poder contemplar todo mundo, né? LGBTQIA+, né? Porque tem tanta coisa, parece que são 56 gêneros, né? 52? Tem um bocado, né? Tanta coisa, entendeu? Mas realmente você tem razão, as pessoas ainda sofrem muito. Isso é super necessário. Essa semana, a Globo, que tem uma série de equívocos, normalmente, ela veiculou um programa muito bonito no dia do orgulho LGBTQIA+, do orgulho gay, né? Um programa bonito, mostrando situações assim muito, muito interessantes, né? Daquelas duas senhoras, né? Que estão juntas há muito tempo e tal. E eu não sei, eu fico pensando assim, o que essas pessoas tiveram que suportar, porque aí morre uma e a pessoa não fica protegida, aí a casa vai para o filho, vai para a família da outra. São situações terríveis que o Marco Aurélio, nesse caso, junto com os outros ministros da corte, eles consertaram isso ao
legalizar, né, o casamento gay no Brasil e tal. Foi muito importante para nós. Foi um banho de civilização. Patamar civilizatório, ó, bom Outro demais. voto do Marco Aurélio muito interessante foi com relação ao aborto e anencefalia, né? Que ele diz o seguinte, que essa situação de você enfrentar a mulher, a mãe enfrentar essa situação, é muito complicado. E ele diz o seguinte, abre aspas, o feto anencefalo não tem potencialidade de vida. Trata-se na expressão adotada pelo Conselho Federal de Medicina e por abalizado especialista de um natimorto cerebral. Então, foi mais um avanço, né? Porque essa questão é muito complicada, né? A criança que vai nascer com esses problemas e a mãe, às vezes, não tem o direito de fazer o aborto, por outras complicações. Mas, Fagundes, hoje foi um dia assim, quentíssimo, o Lindenberg acompanhou, nessa CPI da Covid, o dia todo mundo ligado àquela conversa, mas, o Lindenberg e Bianca, que confusão danada, no final ninguém sabe o que é que aconteceu. Houve a ameaça do Dominguete, né, ser preso, né? Mas o próprio Aziz, né, Omar Aziz, disse, olha, perguntou, o senhor tem família? Tenho. Tem esposa, tem filhos? Tem. Eu não vou pedir a sua prisão porque respeito a sua família, não quero lhe causar um constrangimento. Mas, começando pela Bianca. Bianca, você assistiu a parte da CPI hoje, não? É impossível não assistir, né? Porque está passando o tempo todo, né? Então, você está o tempo todo vendo. Eu estou brincando com umas amigas minhas que tá igualzinho o Big Brother, né? Fica todo mundo mesmerizado em frente da televisão, vendo aquelas loucuras da CPI. Eu te confesso que eu não tenho muita paciência, não, sabe? Eu prefiro chegar no final do dia, abrir aí a edição da Folha de São Paulo, qualquer coisa parecida, e ver o resumo das coisas. Mas hoje ficou muito estranha aquela conversa, porque o moço que lá, que em tese seria lobista, né, de uma transação de 400 milhões de doses, o cara não tem uma casa para morar, está pior do que eu, então, assim, tem 37 processos, sabe? Não, ele não tem 37, ele falou que só tem apenas... A repórter da Folha foi que aumentou esse número aí, mas tudo bem. O cara é pobre de maré de cis, entendeu? E vai ser o representante de uma empresa numa transação de 400 milhões de doses de vacina. Negócio de bilhão, né? 1 bilhão e tanto, né? Porque seriam $3,5 cada vacina. Assim, eu não sei, eu sinceramente tudo indica que é uma armação, mas essas soluções fáceis de teorias da conspiração também, nós que somos jornalistas, não podemos aceitar com muita facilidade, não, né? Eu vou assinar junto com os meus colegas aí, que são mais velhos, mais experientes e mais cheios de fontes do que eu. Ei, Márcio, e aí? O que você acha? Eu vou resumir rapidamente. O Brasil não é país para amadores. Aqui só vingam os profissionais. Essa CPI hoje mostrou, por exemplo, que tem igreja evangélica vendendo vacina. A polícia militar também está vendendo vacina. Como diz o Lindenberg, a esculhambação é geral. Mas o cara está vendendo feijão milagroso, porque é que ele não pode vender vacina, Márcio? Né, Lindenberg? E aí, Lindenberg, o que você achou desse dia hoje, dessa CPI? Olha, primeiro o seguinte, eu queria saber o que vai acontecer agora com Roberto Ferreira Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde. Ele foi demitido sumariamente poucas horas depois do depoimento desse Meneghete aí. Né? Do Miranda? Não, depois da denúncia da Folha. Ah, sim, do Dominguete aí. Do Meneghete, é. O rapaz, o Roberto Ferreira Dias, foi sumariamente demitido. Sumariamente demitido. Isso deixa... E agora? O que vai acontecer? Ele vai ser reconduzido ou não? Lindenberg, licença aí, mas tem um detalhe. Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, porque ele foi o tal do Cristiano, que parece que é o mentor de escritório, é o chefe do esquema aí, fez com que ele falasse com essa repórter da Folha. Tudo já meio organizadinho, sabe, Lindenberg?
Não, Walter, pois é. Primeiro é o seguinte, mas a minha preocupação é o seguinte, o cara do Ministério da Saúde, que foi demitido, o Roberto Ferreira Dias, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser reconduzido ou não? Vai ficar escrachado como está? Porque ele está escrachado, ué. Ele está escrachado. Então, o que vai acontecer com ele? Esse é um ponto. Segundo ponto, que eu não entendi, até agora, estou vendo televisão aqui o tempo todo, até agora eu não entendi qual é o papel desse, como é que é o nome dele? É o Dominguete, na CPI. Até agora, eu não entendi. Também não. Não entendi. Também não entendi. Até agora eu não entendi. Eu acho que vou passar a noite insone para tentar descobrir qual é o papel desse moço lá hoje. O que ele foi fazer lá? Por quê? Eu acho, inclusive, que a CPI deu um tiro na água ao chamar esse rapaz para depor, invertendo, que seria amanhã o Maximiano, que deporia amanhã, já passou para outra semana, não tem nem dia mais para ele depor. E na terça-feira vai depor o Miranda, o deputado Miranda lá. Bom, mas, afinal de contas, o que o Dominguete foi fazer na CPI hoje? O que ele só fez confusão. Ele não deu uma informação de princípio, meio e fim. Ele não disse nada. Ele só reafirmou que teve a propina. Os caras que estavam com ele na mesa já estão desmentindo. Já estão aqui, está na folha aqui já. Eles estão desmentindo, entendeu? Que não teve conversa disso. Ele vai ficar uma voz isolada. Um pobre coitado. E a gravação que ele apresentou lá? Hã? E aquela gravação que ele apresentou do deputado, a gravação furada, hein? Uma gravação de 2 anos atrás, o Walter. Uma gravação que não tem nada a ver. Tanto que ele disse que foi induzido a erro. A certa altura, ele disse, não, então, foi questionado pelo Humberto Costa, senador Humberto Costa, ele acabou dizendo, não, eu fui induzido a erro. Quer dizer, uma palhaçada que aconteceu lá hoje, impressionante. Olha, foi tão vexatório como o depoimento do Carlos Luiza ontem. Foi tão vexatório, igualzinho. Um ficou calado e o outro falou demais. Márcio, você tem direito a ficar calado. Quer comentar alguma coisa? As curiosidades é que me provocam nesses grandes acontecimentos. Você é um conhecedor da área de segurança, Walter. Esse Dominguete, ele tem quase 25 anos de polícia militar, é cabo. Não tem progressão de patente Você entra soldado e passa cabo. Não tem progressão de patente na PM. Eu fiquei pensando nisso. Como é que o cara, quase 25 anos, é cabo? Talvez você me esclareça. Eu gosto das curiosidades, entendeu? Fiquei com isso na cabeça. Como é que o sujeito, quase 25 anos, não conseguiu progredir para nada, ainda continua cabo? Me explica isso, você sabe, não? Dúvida minha também. Ele se tornou empresário, progrediu. Vai vender vacina. Tá certo. Hein, Bianca? Mas continuou lá na PM? Nem por inércia ele não foi promovido? Assim? Nem por merecimento, porque tem a promoção, né, por tempo, né, de caserna, aquela coisa toda, e tem também por curso. O cara faz curso de cabo para sargento, quer dizer, ele nem quis, naturalmente, nem por merecimento, nem porque também quis, né, ser promovido. Esquisito demais. É muito complicado, viu? Né, Lindeberg? Olha, aí, como diz a Bianca, teoria conspiratória, etc. Mas esse camarada foi lá hoje. Primeiro que ele é um bolsonarista empedernido. Ele exibiram lá vários posts dele elogiando o presidente da República, não sei o quê, e vamos para frente, etc. Muito bem. É um bolsonarista. Segundo,
Afinal de contas, aí ele bota o que o deputado Miranda no rolo, no que dizem que seria para desmoralizar aquele deputado Miranda, que tinha feito a denúncia ao presidente da República, contra o presidente e ao presidente, porque ele só falou depois que falou com o presidente antes. O presidente não tomou providência, ele vazou alguma coisa dele. Mas, enfim, aí eu fico perguntando, será que seria uma teoria conspiratória mesmo? Será que, como dizem alguns, ele não foi plantado naquela CPI? Porque, na verdade, ele foi defendido, inclusive, pelos governistas que tem lá na CPI. É esquisito, então, o negócio é meio complicado. Eu, sinceramente, olha, eu estou sem saber o que esse cara foi fazer lá. Ficar famoso. Ô, Bianca, e aí, Bianca? Ô, Walter, só um minutinho. Ô, Walter, 400 milhões de doses, 400 milhões de doses, é um valor, é uma quantidade incomensurável. Ninguém tem 400 milhões de doses para entregar, não, Walter? Mas tem pelo menos $1 para entregar por cada vacina, né? Já pensou? Foi o que ele falou, né? É a acusação dele. Agora, ele está sendo desmentido já pelos outros. O tal coronel que estava na mesa está desmentindo ele. Ou seja, eu realmente não entendi o que esse moço vai fazer lá hoje. E pior, Walter, por que a CPI resolveu inverter os papéis? Eu sei que tem uma explicação lá, que é por causa da Rosa Weber, que deu direito ao Maximiano de não falar nada, etc, etc, etc. Então, mas olha, o que eu falei? Ele fez um papel tão feio, tão ridículo, tão vou usar uma expressão lá na minha terra, tão escalafobética, entendeu? Que não dá para perceber o que ele foi fazer lá. Ele fez um papel pior do que o Izar. Ontem, pô, ficou calado lá, pateta. Não, aquele do Carlos, sinceramente, eu nunca vi coisa tão ridícula na minha vida. Aquilo foi coisa péssima. Devia ter dito, senhor, pode ir embora para casa, tchau, ninguém quer mais saber nada do senhor, não. Fala, Bianca. Ele veio para confundir. Pronto. O de hoje, né? Veio para confundir, exatamente. Eu acho que você resumiu bem. Você resumiu bem. Ele foi lá hoje para confundir. Márcio Fagundes, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aí, né, da Conexão das Minas Gerais, e os bombeiros militares conseguiram encontrar hoje lá em Brumadinho, após 2 anos do acidente lá em Brumadinho, uma locomotiva, né, soterrada lá a mais de 15 metros, né, lá para baixo, e eles estão à procura de mais de 10 pessoas que desapareceram. Trabalho excelente dos bombeiros militares aqui de Minas Gerais, que ainda estão na busca dessas 10 pessoas desaparecidas, viu, Márcio? É louvável o ato, né? De um desastre ambiental que entrou para a história da degradação do meio ambiente no país. Para sempre nós vamos lembrar disso, viu? Infelizmente, com mais de 200 mortos, estamos nós hoje com uma outra pandemia com mais de 520 mil mortos, uma tragédia atrás da outra, infelizmente, viu? Coração da gente fica em frangalhos, Walter Freitas, Frei Caneca. Tem algum livro aí, Marcinho? Alguma sugestão de leitura aí? Tem, cara. Eu tenho um livretozinho, pequenininho. José Cândido de Carvalho. Se eu morrer, telefone para o céu, que chama. O Zé Cândido de Carvalho é genial. São historiazinhas de 10, 15 linhas. Ele é fantástico. Ele me lembrou o Eduardo Almeida Reis, certa época. Ele busca o nome das profissões. Ele antecede, né? Ele é um literato brasileiro, um escritor brasileiro do início do século passado e tal. Mas genial, José Cândido Carvalho. Quem quiser dar boas risadas com as histórias, historietas, tudo de 15 linhas. É quase um inventor do WhatsApp, entendeu? Leia o livro que chama Se Eu Morrer, Telefone para o Céu, José Cândido Carvalho.
E aí, Bianca, quem vai para o céu depois de ler esse livro aí? Quem é que você acha? Eu queria conversar com vocês o seguinte, até brinquei um pouco, que a Estou de palavra da volta. semana, Estou de volta. Então, a palavra da semana, queria conversar um pouquinho, que chama, a palavra da semana é cringe, né? Que o Márcio Fagundes me pediu para introduzi-los no termo, né? Vamos dizer. E é engraçado que é a palavra da semana mesmo. Nos últimos tempos existe a palavra... Só letra para nós, Bianca. Como é que escreve isso? Cringe. C de casa, R de rato, I, N de nada, G de gato, E. Cringe. Cringe. Tá? Que, a grosso modo, seria cafona. A moçada fala que é vergonha alheia. Tá? Então, na verdade, como a gente fala? É o conflito entre gerações. Não tem muita coisa a ver com a gente, não, porque é entre os meninos de 25 anos, né, o pessoal de 95 para cá, que seriam a geração Z, e os que os antecederam, tá? Que de 80 a 95, que são os chamados millennials, tá? Que é o pessoal que está com 40 e poucos anos. Então, o que acontece? O pessoal de 25 anos acha cafona certas coisas que o pessoal de 40 faz. E usa essa expressão, cringe. Tá? Então, seria cafona falar boleto, tomar café da manhã, coisas assim, normais, que o pessoal de 40 anos faz. Ô, Bianca. E, só fechando o raciocínio, eu vi um negócio muito legal essa semana. E, assim, vou citar a Globo, né, que é um lugar comum, mas você normalmente recomenda um livro, eu vou recomendar um programa de TV para os nossos filhos, tá? Chama-se Papo de Segunda, passa no GNT, toda segunda-feira, naturalmente, mas repete durante a semana, e junta uma rapaziada espetacular, inclusive o Emicida, que para mim é o poeta das novas gerações. Ok, conclui, Bianca. Estamos chegando ao final aqui já, viu, Lindenberg? Ô, Bianca. Eu só ia fechar o raciocínio, o seguinte, o Francisco Bosco, que é um filósofo de 45 anos, é um millennial, virou e falou o seguinte, não existe, certas coisas não são ultrapassadas. Filosofia, cultura, arte não é ultrapassado. Sempre vai estar na crista da onda, tá? Ultrapassado é o que essa moçada gosta. É o iPhone de ontem, que já está ultrapassado amanhã, tá? Essa tecnologia, essa coisa rápida. A palavra cringe é ultrapassada, sabe? Mas o que importa é para sempre. Ok, beleza. Ô, Bianca, eu sou do tempo em que o crush era apenas um refrigerante fajuto de laranja e, olha, quem bebe grapete, repete, viu? E a Lindenberg, alguma sugestão de leitura aí? Claro, olha aqui. Eita! Quase história. Grande Carlos Lindenberg. Olha aí. Muita história para contar da política mineira. Sabe tudo. Vou folhear ele tudo novamente. Eu tenho ele aqui autografado. Vou folhear ele novamente, hein, Lindenberg? Ainda não ganhei seu livro, não, viu, Lindenberg? Ah, não? Que isso, Walter? Que falha, imperdoável. Pode mostrar o livro que a gente escreveu? Quinta-feira eu vou mostrar o meu. Olha só. Eu estou dizendo isso aqui, assim, vou ser rápido, viu, Walter? Eu vou sortear esse livro entre os meus seguidores no blog do Lindenberg. É uma propaganda, é um merchandising que eu estou fazendo aqui, tá bom? Legal. Muito bem. Como é que bebe grapete e repete, né? Quem gosta do Lindenberg, repete. Compra o livro do Lindenberg também, então entra no blog dele. Ó. A edição está esgotada, inclusive. Só porque eu pedi um, né? Não. Por sinal, esse aqui eu vou autografar para você. Tá certo. Você vai ter que vir aqui em casa tomar café, né? Com certeza. E olha, vocês que nos acompanham no Conexão das Minas Gerais, não percam, todo dia na Rádio Itatiaia, por volta das 8h15, 8h17, o comentário do jornalista Carlos Lindenberg. Você começa o dia bem informado, com análise da política, aquilo que você
precisa ouvir e saber com imparcialidade. Acompanhe, que com certeza você acompanha, você estará muito bem informado. É isso aí, gente boa. Pelo menos já fiz meu jabaculê para ganhar o livro. Já ganhou. Jabalismo. Já ganhou. Eu assim, jabalismo. Já ganhou. Ô, Lindenberg, passados esses anos todos, você podia atualizá-lo, viu? Você tem bagagem para isso. Você tem bagagem para isso. Márcio, eu estou já conversando com uma pessoa aí para fazer um novo livro. Não exatamente esse aqui, não exatamente esse, porque esse é um livro de comentários, de colunas, né? Mas eu vou aproveitar que ainda estou com algum tempo, né? Para escrever um pouco da política, sobre a política mineira, como é que ela é, como é que ela não é, um pouco da política nacional também, enfim, pegar esses. Quem teve essa convivência que nós tivemos, né? Eu vou escrever um novo livro. Mãos à obra, mãos à obra. Bianca Alves, mais uma vez, agradecendo a sua participação aqui no Conexão das Minas Gerais. Está aí com um look maravilhoso, look de inverno. Márcio Fagundes também, que está aí, ó, seu look de inverno, tranquilo, um homem que devora livros, né? Devora muito. E o Lindenberg, nosso querido colega também, grande profissional da imprensa mineira, acompanhando sempre seus comentários. Viu, Lindenberg? Estou sempre ligado, te ouvindo, viu? Para acordar e ter boa informação atualizada. Tá bom? A todos vocês, muito obrigado. Se você gostou, dá um like lá, se queira, escreva, faça sua crítica, sugestão. A gente quer também ouvir a sua opinião, que é muito importante. Bianca, aquele abraço. Márcio Fagundes, Lindenberg, a demanda é leve. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.